Olá, pessoal, estamos aí de volta com um tutorial dessa vez. Então, aqui nós vamos fazer um rigging para poder usar esses olhinhos aqui em formato de textura, certo? Então, se vocês olharem aqui, ele é só uma imagenzinha, né? Tá aqui colocado no rigging, né? Então, quando eu movo a cabeça, ele move tudo junto. E eu tenho aqui os quadros, tá? Tem a sequência de quadros aqui para todos os olhos e bocas que eu quero fazer, tá? Então, vou fazer aqui só os olhos para vocês terem um pouco de ideia como fazer o resto. Selecionando o plano que tem os olhos, né? Onde tem a textura que você quer mudar, tá? Então, o que a gente quer? A gente quer que apareça um menu, né, nesse lado direito aqui para poder mudar a imagem que está aparecendo aqui nos olhos, certo? Então, o que vai acontecer? A imagem vai ser deslocada para o lado com cada mudança de quadro. E a gente vai conseguir, assim, usar todos esses olhinhos que a gente tem aqui. Começar, vou clicar em Edit, Add Attribute. Tá, então aqui eu quero que tenha uma sequência aqui, tá? Então, eu vou colocar o nome de cada quadrinho aqui, nessa sequência aqui embaixo, para poder aparecer aqui do lado, certo? Então, aqui, eu vou colocar aqui o front, que é o que está acontecendo agora. Aí eu vou adicionar aqui um down. Vou adicionar aqui depois um right. Para a gente sair adicionando, é só clicar duas vezes aqui, né, na espaço vazio logo embaixo, certo? Então aqui eu vou colocar um left, tá bom? Então eu posso colocar vários itens aqui, eu vou colocar só 4 para mostrar. E para essa listinha aparecer, você tem que clicar aqui no enum, tá? No data type. Aqui eu vou colocar esse long name aqui, é o nome que o Maya vai usar internamente. A gente pode deixar ele se quiser. Aqui não pode ter espaço, né? Tem umas limitações. Aqui eu posso colocar o que eu quiser, tá bom? Então, aqui colocar só isso aqui vai ser o que realmente vai aparecer do ladinho, tá bom? Então, agora a gente vai e clica OK. Então, como vocês podem ver, temos o menu aqui, né? Com os 4 itens que eu adicionei. Então, a gente começa aqui colocando front, que é o que eu tenho agora. Botão direito, segurando Ctrl e vou aqui em Set Driven Key. Aí vai aparecer esse menuzinho aqui. Então, em cima nós temos o driver, embaixo é o driven. Driver seria o motorista e o driven seria o que está sendo guiado, certo? É um jeito mais fácil de você lembrar. Então, a gente quer que o plano aqui, que tem esse item aqui, eyes, que vai ser o que vai dirigir. Então, a gente vai selecionar aqui o eyes e vai colocar em load driver, tá bom? O que a gente quer que seja colocado aqui é aqui, ó, item I, certo? Então, tem que selecionar aqui também. Agora, a gente quer que seja o posicionamento da textura dos olhinhos é o que seja dirigido, certo? Então, a gente vai aqui, segurar com o botão direito, Graph Network, a gente vai selecionar esses nódulozinhos aqui, esses nodes roxos, que são onde está a informação de posição, tá, das imagens. Então, seleciono os dois. Tenho dois aqui, porque eu tô com uma imagem controlando a transparência e outra imagem controlando o desenho em si, certo? Então, aqui eu vou selecionar os dois, né? O U e o V, porque eu vou controlar aqui a imagem indo para o lado e para baixo. E eu vou aqui pegar o que eu selecionei e vou colocar aqui certinho, né? Então, offset U e V. Aí você vai lá e clica em Key. É muito importante não esquecer do Key, que na hora que você vai fazer isso umas 20 vezes é bem fácil esquecer, tá? Então, agora a gente vem aqui, muda para o próximo item do menu. A gente seleciona o plano, tá? E aqui, ó, aqui eu tenho organizadinho quais são os olhinhos, tá bom? Eu não coloquei eles na ordem aqui, poderia ter feito a mesma ordem do menu para facilitar minha vida, mas eu acabei não fazendo, tá? Então, eu tenho numeradinho aqui para facilitar um pouquinho. Então, qualquer ideia aqui, a gente vai dividir a altura por 7, que é a quantidade de linhas que eu tenho aqui, e a largura por 3, que são as 3 colunas que eu tenho, tá? A gente vai usar esse número para colocar o posicionamento certinho. Aí agora a gente vai voltar lá, vai selecionar os nodes de posicionamento da imagem para garantir que tá certinho. A gente vai mexer aqui no offset U e V, tá? Então o U vai para os lados e o V vai para baixo.
Então, a gente vai usar aqueles números que a gente fez lá, tá? Então, a gente vai olhar aqui a posição do olhinho que eu quero. E eu vou contar colunas e linhas. E só vou somando o número aqui para poder fazer, tá bom? Então, aqui eu coloquei o lado, tá bom? E agora aqui eu vou fazer rapidinho a conta por 7, que é o número de linhas que eu tenho, tá bom? Aí eu vou usar esse número para contar cada linha que eu vou descer. Aí aqui, quando eu ver que tá o olhinho que eu quero, que é esse para baixo, eu vou lá e aperto Key. Tá, você pode ver que tá um pouquinho desalinhado, mas a gente consegue ajustar isso um pouco melhor depois. Então, só para ter a ordem certa, vamos só selecionar aqui as características que a gente quer ligadas, né, no Key, e apertar aqui o botão Key. Não esqueçam, apertar toda vez. Inclusive, dá umas testadas assim no meio do processo para ver se os olhos estão certos, tá? Porque depois você pode se perder e fica mais chato de arrumar. Aqui eu tô colocando o olho right, certo? Ele tá voltando aqui em uma outra posição, ignore isso. Agora a gente vai colocar os nodes de posição, selecionando certinho. E agora a gente tem que achar aqui qual que é o olhinho para baixo, certo? Então a gente vê aqui tem 1, 2, 3, 4 linhas. Primeira coluna, quarta linha. Então aqui a gente coloca no U, vai ficar 0 mesmo. E aqui no V a gente vai multiplicar, né? Aquele númerozinho que a gente calculou lá no começo. Ok, agora temos o right certinho, seleciona Key. Agora o último item do menu, que era o left, certo? Então, testando mais um pouquinho. Você tá vendo que os olhos estão saindo um pouquinho do lugar. Isso vai ser arrumado ainda. Então, aqui colocando left. Então, seleciona o plano, seleciona os nodes de posição. Vai lá, consulta minha imagem completa para ver qual olhinho que eu quero, tá? Então, esse aqui é a primeira linha, última coluna. Então, 0 embaixo, 6,66 em cima. E aqui eu vou ter certinho. Então, é só clicar aqui. E os olhinhos estão certos, tá? A sequência está certa, mas agora a posição está esquisita. Então, a gente vai arrumar isso. Então, aqui eu vou deixar a cabeça como life. Então, tudo que eu desenhar vai grudar nela. Eu vou desenhar uma curvinha aqui, né? Para alinhar a parte interna do olho. Vou desenhar outra embaixo, para poder alinhar a parte de baixo. Aqui eu estou usando curvas, mas vocês podem usar qualquer coisa, é só para alinhar, tá? Então, eu deixei aqui o lado esquerdo bem de frente, para não ter distorção de câmera. E eu vou desenhar essas linhazinhas aqui o mais reto possível, só para poder usar como orientação. Só uma linha guia. E é sair mudando os itens e comparando, tá vendo? Então, nesse olhinho aqui, ele ficou bem para cima. Então, eu vou selecionar novamente os nodes de posição e eu vou testando aqui, né? Eu vou mexendo os números aqui, vou vendo se ele sobe, se ele desce, se ele alinha. Quando eu achar o número que eu quero, eu só vou clicar, selecionar aqui o Offset U e o V e vou clicar em Key. Às vezes a diferença é muito pequenininha, mas ela vai aparecer na versão final da animação, certo? Então, é bom ficar olhando com bastante cuidado e ficar comparando um com o outro para ele ficar mais legal. Aí, para arrumar os outros, é só fazer a mesma coisa, tá? Então, é só de um em um, ajustando, olhando bem a viewport. Tem uma outra opção, que é você criar a interface com curva já dentro da viewport, tá? Ele vai usar mais uma camada de set driven key, né? Só que agora o que vai dirigir é esse quadradinho aqui que controla, né? E ele não é tão exato, tá? Entre nomes ele fica meio perdido. Mas ele funciona de um jeito bem parecido, você consegue animar igual, tá? E aí depende muito do que o animador com quem você trabalha vai preferir. Se alguém tiver interesse, eu faço um tutorial para essa interface também, tá?
Ela é até bem tranquila de fazer, ela é só um pouquinho trabalhosa, tá? Assim como foi a parte do menu drop-down aqui do lado. E é isso, pessoal. Obrigada por terem visto esse vídeo. Qualquer coisa, pergunte aí nos comentários. Não esquece de dar um like e seguir. E até a próxima. Tchau!